Que a graça e a paz, Senhor Jesus, esteja convosco. Vou estar iniciando aqui a leitura da Bíblia. Eu vou começar do início em Gênesis, que foi criado por Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi um homem que conversava, que Deus conversava com ele. Então ele escreveu esse livro conforme o que Deus dizia para ele. Entendeu? No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, Deus não pôs a mão em nada, ele só disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus a luz que isso era bom, e Deus separou a luz das trevas, e chamou Deus a luz dia, e as trevas ele chamou noite, e houve a tarde e a manhã, o primeiro dia. Deus teve um propósito de fazer tudo, foi tudo bom, perfeito, ele fez tudo com propósito, ele fez com propósito de nós desfrutar do que ele deixou de bom para a gente, do que ele fez de bom para a gente. Ele fez para os filhos amados dele tudo de bom, o que somos nós. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas, e deixe que separe as águas das águas. E fez Deus o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam acima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou o firmamento céu. E houve a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus, ajunte-se as águas sobre o céu em um lugar e apareça a terra seca. E assim foi. E chamou Deus a terra seca, e ao ajuntamento das águas ele chamou mares. E Deus viu que isto era bom. Então, ele criou a terra, né? Realmente a terra separou, fez a terra seca e separou dos mares, que ele juntou as águas e fez de mares. E disse Deus, deixe a terra trazer a erva produzindo semente e a árvore frutífera produzindo fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja em si mesmo sobre a terra, e assim foi. Então, Deus criou a terra e ele não criou a árvore, não criou a erva, ele só deixou que a terra gerasse tudo isso, criasse tudo isso. Ele ordenou que a terra criasse tudo isso. E a terra produziu a relva e a erva que dava semente segundo a sua espécie, e a árvore frutífera cuja semente estava nela segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Ele criou tudo perfeito, tudo conforme a sua espécie, tudo perfeito. E houve a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus, haja luzes no firmamento do céu para dividir o dia da noite, e que sejam por sinais e para estações, para os dias e anos, e que eles sejam por luzes no firmamento do céu para a luz sobre a terra. E assim foi. E fez Deus duas grandes luzes, a luz maior para governar o dia e a luz menor para governar a noite. Ele também fez as estrelas. Deus criou, olha que perfeição. Ele criou o dia e a noite, criou uma grande luz para governar durante o dia, que é o sol, e uma luz menor para governar durante a noite, que é a lua. E fez tudo conforme pelas estações, tudo. Hoje em dia ainda, os grandes agricultores seguem as estações para o plantio, para a colheita, tudo que foi perfeito, baseado na perfeição de Deus, que da criação de Deus. E Deus os colocou no firmamento do céu para dar luz sobre a terra, e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para separar a luz das trevas. Deus viu que isto era bom. E houve a tarde e a manhã, quarto dia. E disse Deus, produzam as águas abundantemente criaturas viventes que se movam e aves que possam voar acima da terra no vasto firmamento do céu. Como ele fez com a terra, ele fez com o mar. Ele ordenou, disse, deixe que as águas produzam, né, abundantemente criaturas viventes, conforme suas espécies, e as aves que possam voar sobre elas no firmamento do céu. Olha que maravilha! E Deus criou grandes baleias e toda criatura vivente que se move
que as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, e toda ave alada segundo a sua espécie, e Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. Mais uma vez, ele ordenou que, e abençoou, que sede tudo frutíferos, e que multiplicai-vos, e encheis as águas, os mares, as aves, e tudo, conforme suas espécies. E houve a tarde e a manhã, o quinto dia. Olha só, quando fala a tarde e a manhã, isso já é gestão de tempo, isso já é tempo, a criação do tempo, entendeu? Criação do tempo. E disse Deus: produz a terra criaturas viventes, segundo a sua espécie, gado e seres rastejantes, e animais da terra segundo a sua espécie. E assim foi. Outra vez ele ordenou que produz as criaturas conforme a sua espécie, multiplicai-vos. E fez Deus os animais da terra segundo a sua espécie, e o gado segundo a sua espécie, e tudo que rasteja sobre a terra segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então ele fez tudo conforme a sua espécie, ele fez que multiplicasse tudo conforme a sua espécie. E disse Deus: façamos o homem nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha só, pega esse versículo. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, você tem que se conectar a Deus e saber que você é imagem e semelhança do Criador. Você nada mais é do que imagem e semelhança do Criador. Você é o Filho amado de Deus. Você tem que, antes de você imaginar que você vinha no mundo, que você, seus pais, os seus avós, Deus já te amava. Ele já te amava. E por que você não cede um pouquinho desse amor para Ele? Por que você não ama Ele, não procura amar Ele? Ele fez tudo por você, tudo pela gente. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea, e Ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: sede frutíferos e multiplicai-vos, e enchei a terra e subjugai, e tende o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre toda a coisa vivente que se mova sobre a terra. Deus nos criou e deu o poder da gente ter domínio sobre tudo, sobre as águas, sobre os animais das águas, a terra, de tudo. Olha que maravilha, Ele fez tudo por nós, tudo perfeito, a criação dele é tão perfeita, e Ele fez para a gente desfrutar de tudo isso. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que da semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para o alimento. Para o alimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e a cada coisa que rasteja sobre a terra, em que há vida, eu tenho dado toda a erva verde para alimento, e assim foi. E Deus viu que todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom, e houve a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então Deus criou o céu, a terra, os mares, o dia, a noite, a tarde e a manhã, o tempo, as estações, criou tudo com total perfeição, criou nós, os homens, e Ele fez tudo isso e deu para nós, homens, para a gente desfrutar, que Ele deu poder para a gente ter domínio sobre todos os animais, sobre tudo. Então, o mínimo que podemos retribuir é só o amor dele, amor nosso para o Pai eterno, que nos amou mesmo antes sem imaginar, mesmo seu tataravô imaginar que você ia vir ao mundo, Deus já sabia, e Ele já te amava mesmo assim. Então basta você só acender um pouco do amor e conectar a Ele, que está tudo para Ele. Ele tem muito mais para cada um de vocês, para cada um de nós. Ele tem maravilhas para a nossa vida, maravilhas para a gente, amém? Que Deus abençoe a todos, espero que isso possa tocar o coração de vocês, em nome de Jesus, amém.